os problemas, para resolver as coisas. Só que essa astúcia de Satanás não era para o bem, era para desviar a obra mais perfeita do Criador, o homem e a mulher. E aí, aqui, antes de começar, já digo logo, a gente já precisa ter cuidado com os diálogos que nós mantemos e com quem nós dialogamos. Porque geralmente, como o diabo é astuto, ele sabe por onde levar a conversa para abocanhar na hora certa. Tem uma cobra chamada jiboia. Nós sabemos que quando a jiboia, aos poucos, se aproxima, muito devagar, para dar o bote na sua presa, depois ela sai se enrolando na presa, para depois dar o acocho final e matar. Foi isso que Satanás fez com Adão e com Eva. E fez, começando por um assunto, puxando uma conversa assim, tola. É verdade, esse é verdade da serpente hoje, a gente podia trocar mais ou menos assim, disseram, ou então assim, estão dizendo. Agora quem? Sujeito oculto. Os professores de português sabem melhor do que eu onde é que se enquadra o disseram. Agora quem disse? A serpente chega lá muito bonita e diz: é verdade que ele disse para não comer de nenhuma das árvores? A resposta de Eva era para ter sido logo assim, porque é assim que tem que ser feito, para não começar um diálogo com o inimigo, para não começar o diálogo com a tentação. Era para Eva ter olhado assim: ei, vem cá, eu te conheço. Era para ter tirado logo de tempo, mas não fez. Aí o que foi que a Eva fez? Não, pois estão dizendo errado. Ele disse que a gente podia comer de tudinha, menos aquela ali, olha. Claro que o demônio sabia. É claro que ele sabia. Porque também, deixa eu dizer logo, nós vimos no evangelho de hoje, o demônio conhece a palavra de Deus. E infelizmente, conhece mais a Bíblia do que alguns católicos. Aí é que está. Não lê a Bíblia, não vai procurar conhecer a palavra, não vai atrás de se instruir na palavra de Deus. Chega o primeiro batendo na porta. Sim, quem é? Ei, deixa eu ler aqui uma passagem da Bíblia. Aí diz o que quer, do jeito que quer. Eu ia dizer, o abençoado ou a abençoada não lê a Bíblia e diz: pois não é mesmo? Aí cai na lábia do primeiro que entra, que chega em casa. Porque o demônio conhece a palavra de Deus. Até mesmo aqueles que não creem. Ora, na conversa, a serpente foi logo: não, daquela do meio é que a gente não pode. Porque ele disse, a mulher ainda explicou. Porque ele disse que se a gente comesse daquela árvore, que não diz que é uma maçã, quem foi que botou que era maçã, eu não sei. Apareceu alguém com uma maçã na boca, acha que a maçã fez mal para alguém um dia e disse que tinha sido essa fruta. Mas não está escrito, disse ali que era uma macieira? Não disse. Mas era uma árvore. E ali, o que aconteceu? Quando ela disse não, porque a mulher disse: ele falou que se nós comêssemos do fruto daquela árvore, nós iríamos morrer. Deus avisou. Aí o que foi que a serpente disse? Menina, deixa de ser tola. Tu está aí por fora. Ele está enganando vocês. Ele não quer que vocês sejam iguais a ele. Se você provar, você vai ser igual. Porque é engraçado que não foi só comer. A mulher disse que Deus disse que não era para comer e sequer tocar na árvore. Aí ela disse: não, tolinha, vai lá, come, você vai ficar igual a ele, você vai ser toda poderosa. A menina, super poderosa. Você vai ser toda poderosa, você vai saber tudo. Nada que você vai ser uma super, hiper, super mega dotada. E você
vai saber todas as coisas de todos os lugares. Você vai ser onipresente, onisciente, onipotente. Você vai ser tudo. Você vai ser uma deusa. E o seu marido vai ser um Deus com você. Aí está escrito lá. A mulher chamou o seu marido e eles viram que o inimigo astuto disse era atraente aos olhos. É aqui que está o negócio. Porque nunca Satanás, nunca a tentação, nunca o inimigo vai se apresentar feio do jeito que a gente vê nas representações do demônio. Aquele negócio encarnado, com chifre, com rabo, com não sei o quê. Ele nunca vai se apresentar daquele jeito. Por quê? Porque se ele se apresentar feio, ninguém vai querer. É claro que ele tem que se apresentar, ou ele tem que apresentar o que ele está oferecendo com uma beleza tal que se torna atraente aos olhos. Então eu vou ter poder, uma das tentações que Jesus passou. Eu vou ter todos os prazeres da vida, a primeira tentação que Jesus sofreu. E eu vou ter status na vida, a terceira tentação que Jesus sofreu. Portanto, e é claro que tudo isso atrai, tudo isso, de algum modo, chama atenção. Talvez algumas pessoas já conheçam essa historinha, certamente algumas já conhecem, mas vou repeti-la para quem não conhece, e quem já conhece vai escutar de novo. E é real. Bem, real assim, depois que aconteceu, depois de muito tempo, foi que eu consegui fazer uma analogia para explicar o que eu vou explicar agora. Nós temos aqui alguns seminaristas, que o Valtemir, o Cadu, o Mardilânio e o Cícero, seminarista. Seminarista vive dizendo que não tem dinheiro. Na minha época não tinha, de verdade não tinha não, hoje eu não sei, na minha época, olha os padres aqui, vocês estavam aqui, né? E aí, a aula na nossa faculdade é pela manhã, geralmente pela manhã. Antigamente era de tarde, quando eu entrei no seminário, era horrível, mas passou para de manhã. Aí a aula terminou ali por volta de 11 horas, 11 e pouco. Eu tinha que ir ao centro resolver alguma coisa. E, por coincidência, naqueles dias, eu tinha pegado uma carona aqui, outra carona acolá, tinha guardado um dinheirinho, tinha um dinheiro no bolso, olha. Mas fruto de economias. Preste atenção. Aí eu disse, eu vou ao centro, que tinha aqui na catedral, tinha alguma coisa para resolver. Tem aquela rua que sai do seminário da Prainha, e a gente, que vai da catedral para o seminário da Prainha, que é a rua, não sei se é a Conde D, né? Ali naquela rua tinha uma padaria. Isso era quase meio-dia. Seminarista é uma criatura de Deus que come. Depois que vira padre, aí para de comer muito. Aí já era quase meio-dia. O lanche tinha sido pelas 9 da manhã, mais ou menos, né? Aí eu passando ali em frente, a padaria, que eu acho que não existe mais, aqui caminhando, rumo da catedral, sem querer, olha, esse olho passou por lá de cá, e tinha lá, no balcão da padaria, um negócio chamado sonho. Sabe o que é o sonho, né? Pronto, tinha um sonho, tinha vários sonhos. Aí eu disse, rapaz, está tão tarde, eu não sei que hora eu vou chegar no seminário. E chegar no seminário depois do almoço é muito perigoso você ficar sem comer. Não porque os outros comeram tudo, é porque guarda comida. Aí eu disse, deixa eu parar aqui para comprar um sonho. Tá tão bonito. Aí quando eu cheguei perto do balcão, tinha aqui aquele sonho, né? O creme assim, ó. Saindo, transbordando do sonho. Eu disse, é hoje. Vou garantir que não vou ficar com fome depois do almoço. Antes do almoço. Aí eu cheguei, perguntei quanto era. Não era lá tão caro. Paguei o sonho, peguei o sonho. Aí o rapaz disse assim, é aqui ou vai levar? Eu digo, é aqui. Comer aqui. Que é chique, sentar, né? A padaria. Aí eu peguei o sonho aqui com todo o gosto da minha vida e dei a primeira mordida.
Quando eu mordi, o creme era só por fora. Foi uma decepção tão grande. Depois de muito tempo, pensando sobre o que era o pecado, eu digo, pronto, o pecado é aquele sonho. Você vai achando que é a melhor coisa que tem, porque aparentemente é atraente, mas quando você dá a bocada, é vazio por dentro. Isso é o pecado. Porque depois o que fica é aquilo que nós ouvimos no final do texto de hoje, da primeira leitura. Eles estavam vestidos, se cobriram, porque antes eles eram livres. E de algum modo o pecado mostrou que agora neles há um vazio. É isso, e é por isso que nós, de algum modo, precisamos lutar contra o inimigo. E o Senhor nos apresentou hoje no seu Evangelho como lutar contra o inimigo. E há uma arma para lutar contra ele. É a palavra de Deus. Por 3 vezes Jesus vence o demônio dizendo, está escrito. Por isso que eu disse, se a arma que nós precisamos usar é a palavra de Deus, mas se eu não a conheço, como eu vou usar? Se eu não a conheço, como eu vou amar a palavra para usar a própria palavra para afastar de mim a tentação que chega, que não chega de modo feio, mas tem aquele creme por fora que chama a sua atenção e diz, eu quero. E é assim no poder, para quem busca poder, é assim para quem busca status, é assim para quem busca os prazeres de quaisquer modo que sejam. É assim. E repito, nenhuma tentação virá feia, todas elas virão muito apetitosas. E se a gente não conhece a palavra, o que acontece? O inimigo se utiliza da própria palavra. Porque quando Jesus a primeira vez respondeu usando a palavra de Deus, na segunda tentação o demônio já usou um trecho da palavra. Por isso nem todo mundo que prega a palavra de Deus, usa a palavra de Deus de modo correto. Pode ser que alguém se utilize da palavra de Deus para nos afastar de Deus. Por isso a gente tem que ter cuidado. Por isso conhecer, se aprofundar, estudar, rezar com a palavra de Deus. E hoje em dia ninguém me venha dizer que não tem acesso à palavra de Deus. Se antigamente, em alguns lugares, a Bíblia era guardada dentro do sacrário, junto com a Eucaristia, hoje em dia ela está nas mãos de todos os que queiram. E ninguém venha me dizer que é porque não tem quem explique a palavra. Porque o que nós temos de rádios, de televisões, de meios de comunicação, de pregadores católicos, que são pregadores bons e que nós podemos confiar, e dizer que não conhece a palavra de Deus, é porque de fato nós ainda não aderimos a Ele como deveríamos ter aderido. E aí é claro, chega o tentador e diz, come besta, é só hoje. Aí a diabetes vai lá para cima. No outro dia, come bichinho. Aí a pessoa come. Aí de repente a pressão sobe. Vai, é só agora. Vai, ninguém está vendo. Não se preocupa. Você dá uma rasteira aqui no seu colega e você fica no lugar dele. Todo mundo faz isso. Mas não é porque todo mundo faz que eu devo fazer. Por isso é preciso lutar. E o que o Senhor nos apresentou hoje no Evangelho foi a luta que Adão e Eva não fizeram, mas que Ele fez para mostrar como é o homem novo e a mulher nova que o Senhor quer tirar do deserto e levar para o paraíso. Ele quer fazer agora o caminho contrário conosco. Se os nossos primeiros pais estavam no paraíso e foram expulsos de lá, e o homem passou a viver no deserto, no sofrimento, na dor e no pecado, agora, na luta contra o inimigo, Ele espera que nós, vencendo pela força da sua palavra, agindo em nós, saiamos do deserto e entremos de novo no paraíso, na vida com Ele, já aqui e depois na eternidade. Que o Senhor nos ajude a vivermos essa quaresma, lembrando-nos sempre dessa nossa luta. E é claro, como nós sabemos que sozinhos nós não damos muitos passos e rapidamente nos deixamos envolver pelo creme de um sonho, peçamos a Ele que o seu Espírito, agindo em nós, continue a nos fazer homens e mulheres livres das amarras do pecado, para com Ele um dia reinar eternamente no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.